A frase mais famosa de Jesus na cruz. Uma mentira. Não uma mentira dele, uma mentira de quem traduziu. E o que ele realmente disse muda completamente o significado da crucificação. Por mais de 2000 anos, bilhões de pessoas repetiram palavras que não são as palavras originais de Jesus. A instituição religiosa sabia, os tradutores sabiam, e, mesmo assim, a versão falsificada permaneceu. Rudolf Steiner foi um dos poucos que teve a coragem de revelar isso publicamente. E quando você entender o que ele descobriu, vai olhar para a crucificação de uma forma completamente diferente. Se você já sentiu que algo estava errado com a versão que te ensinaram na catequese, que as palavras não faziam sentido, que havia algo mais profundo, escondido, você estava certo. Sua intuição espiritual não te enganou. Hoje, eu vou te mostrar o que Jesus realmente disse na cruz, palavra por palavra. E vou te explicar por que a instituição religiosa preferiu mudar. Mas antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está pronto para descobrir isso? Porque uma vez que você sabe a verdade, não tem como voltar atrás. Não tem como ouvir aquela frase na missa e fingir que não sabe que ela foi alterada. Se você está pronto, vamos começar pelo começo, a frase mais conhecida e provavelmente a mais perturbadora de todas. Aquela que aparece em Mateus 27, 46 e Marcos 15. 34. A frase que supostamente mostra Jesus em desespero, abandonado pelo próprio Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. A tradução que você conhece diz: meu Deus, por que me desamparaste? Parece claro, não é? Jesus está sofrendo na cruz e grita para o céu, perguntando por que Deus o deixou sozinho. É uma imagem de desamparo, de dor, de um homem que foi abandonado até pelo seu próprio Pai Celestial. Essa é a versão que a instituição religiosa quer que você acredite. E, durante séculos, ninguém questionou. Mas Rudolf Steiner questionou. Steiner não era apenas um filósofo ou um místico qualquer. Ele era um estudioso profundo das línguas antigas. Ele conhecia o hebraico, o aramaico, o grego antigo. Ele tinha acesso aos textos originais que a maioria dos padres nunca sequer viu. E quando Steiner analisou essa frase no idioma original, ele descobriu algo que fez seu sangue gelar. A palavra sabachthani não significa o que te disseram que significa. Presta atenção nisso, porque aqui está o truque que fizeram com você por 2000 anos. Em aramaico, a língua que Jesus realmente falava, a raiz SHBQ pode significar abandonar. Sim, isso é verdade. Mas essa não era a única forma de escrever essa palavra. E mais importante, não era a forma que Jesus usou. A forma que aparece nos manuscritos mais antigos é diferente. E Steiner foi um dos primeiros a apontar isso. A palavra original, quando transliterada corretamente, vem de uma raiz que significa glorificar, elevar, exaltar. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Jesus não perguntou por que foi abandonado. Jesus disse algo completamente diferente. A tradução que Steiner propõe, baseada na análise linguística e no contexto esotérico, é esta: meu Deus, como tu me glorificaste. Pare e pense nisso por um momento. A diferença é abismal. De um lado, temos um Jesus desesperado, abandonado, chorando para um Deus que virou as costas. Do outro, temos um Jesus consciente, pleno, reconhecendo a magnitude do que está acontecendo. Qual dessas imagens serve melhor aos interesses de uma instituição religiosa que quer que você se sinta pequeno, pecador, dependente? Pois é, agora você começa a entender por que a tradução foi mudada. Mas calma,
porque o que Steiner descobriu depois disso é ainda mais impressionante. A crucificação não foi um momento de fraqueza, foi um momento de poder. E Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Segundo Steiner, no momento em que Jesus estava na cruz, algo cósmico estava acontecendo. O Cristo cósmico, aquela entidade divina que havia encarnado no corpo de Jesus desde o batismo no Jordão, estava realizando a maior transformação espiritual da história da Terra. E as palavras que Jesus pronunciou não eram lamentos, eram fórmulas iniciáticas. Isso pode parecer estranho para quem foi criado na tradição católica ou protestante, mas para quem estuda a antroposofia de Steiner, faz todo o sentido. Cada palavra que Jesus disse na cruz tinha um propósito espiritual específico. Cada frase ativava algo no plano espiritual. Cada som que saía de sua boca era carregado de poder. E a instituição religiosa, quando traduziu esses textos, não apenas cometeu erros de tradução, ela deliberadamente escolheu interpretações que diminuíam o poder dessas palavras. Por que fariam isso? Porque palavras de poder nas mãos do povo comum são perigosas. Porque se as pessoas soubessem o verdadeiro significado, não precisariam de intermediários, não precisariam de padres, bispos, papa. Elas poderiam acessar o Cristo diretamente. E isso, para a instituição, era inaceitável. Vamos olhar para outra frase famosa, uma que parece simples, mas esconde camadas de significado que você nunca imaginou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase aparece apenas em Lucas 23, 34. E aqui já temos um primeiro problema, porque só um dos evangelhos registrou isso. Os outros 3 evangelistas simplesmente esqueceram de mencionar uma frase tão importante. Steiner tinha uma resposta para isso. E ela tem a ver com os diferentes níveis de consciência de cada evangelista. Segundo a antroposofia, os 4 evangelhos foram escritos de perspectivas espirituais diferentes. Mateus escreveu do ponto de vista do eu superior, Marcos, do corpo etérico, Lucas, do corpo astral, e João, do nível mais elevado, o nível do Cristo cósmico. Cada evangelista captou diferentes aspectos do que aconteceu. Não porque fossem imperfeitos, mas porque cada um estava sintonizado em uma frequência diferente. A frase sobre o perdão foi captada por Lucas, porque ele estava sintonizado com o corpo astral, que é o corpo das emoções, do karma, das relações entre as almas. E essa frase não era apenas um pedido de clemência, era uma ação kármica. Jesus não estava simplesmente pedindo a Deus que perdoasse os soldados romanos ou os líderes judeus. Ele estava, naquele momento, cancelando o karma que aquelas almas iriam acumular por sua participação na crucificação. Você entende a magnitude disso? Sem essa intervenção, cada pessoa envolvida na morte de Jesus teria acumulado um karma terrível, um karma que pesaria sobre suas almas por encarnações e encarnações, um karma praticamente impagável. Mas Jesus, no momento de sua maior dor física, usou seu poder espiritual para limpar esse karma antes que ele se formasse. Isso não é apenas perdão, isso é alquimia espiritual do mais alto nível. E a instituição religiosa não ensina isso, porque se ensinasse, as pessoas perceberiam que elas também têm esse poder, que todos nós, como portadores do Cristo interno, podemos transformar karma, podemos curar, podemos perdoar de forma ativa, não passiva. A instituição religiosa quer que você peça perdão. Ela não quer que você conceda perdão com poder. Guarde isso, porque vai fazer sentido quando eu explicar a próxima frase. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase foi dita ao ladrão crucificado ao lado de Jesus, um criminoso,
Um homem que, pela lógica da instituição religiosa, deveria ir direto para o inferno. Mas Jesus olhou para ele e disse que naquele mesmo dia estariam juntos no paraíso. Como isso é possível? O homem não foi batizado, não recebeu a comunhão, não se confessou com um padre, não cumpriu nenhum dos requisitos que a instituição religiosa diz serem necessários para a salvação. E mesmo assim, Jesus garantiu a ele o paraíso. Rudolf Steiner explicou que nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O ladrão, que a tradição chama de Dimas, teve uma experiência de reconhecimento. Ele reconheceu o Cristo, não Jesus o homem, o Cristo, a entidade cósmica que habitava aquele corpo. E esse reconhecimento, segundo Rudolf Steiner, é tudo o que é necessário para a transformação espiritual. Não rituais, não sacramentos, não intermediários, apenas o reconhecimento sincero do Cristo. A instituição religiosa, obviamente, não gosta dessa interpretação, porque se o reconhecimento é suficiente, para que servem os sacramentos que ela vende? Para que servem as indulgências, as missas pagas, as confissões obrigatórias? A frase de Jesus ao ladrão é uma prova de que a salvação não depende da instituição religiosa. Ela depende da relação direta entre a alma e o Cristo. Que isso é revolucionário, isso é perigoso. Isso é exatamente o que a instituição religiosa tentou esconder por 2 milênios. Mas espera, porque agora vem a parte que realmente vai te surpreender. Existe uma frase que Jesus disse na cruz que nem aparece na maioria das Bíblias modernas. Uma frase que foi removida deliberadamente durante o Concílio de Nicéia. Uma frase que Rudolf Steiner disse ser talvez a mais importante de todas. E eu vou te revelar qual é. Mas antes, preciso te explicar o contexto, porque sem entender o que estava acontecendo no plano espiritual naquele momento, a frase não faz sentido. Segundo Rudolf Steiner, no momento da crucificação, 2 forças espirituais estavam em conflito direto. De um lado, as forças de Ahriman, o ser das trevas que quer prender a humanidade na matéria, no materialismo, na ilusão de que só existe o mundo físico. Do outro lado, as forças do Cristo cósmico, que estavam descendo à Terra pela primeira vez na história para transformar o destino espiritual de toda a humanidade. A crucificação não foi apenas um assassinato judicial, foi uma batalha cósmica, e Jesus, no centro dessa batalha, estava pronunciando as palavras que selavam a vitória do Cristo sobre Ahriman. Cada frase era um selo, cada palavra era um decreto espiritual. E a frase que foi removida era justamente a que declarava a derrota definitiva de Ahriman. Por que remover isso? Porque se as pessoas soubessem que Ahriman foi derrotado, elas não teriam mais medo do mal. E a instituição religiosa precisa que você tenha medo. Precisa que você acredite que o diabo é poderoso, que você é fraco, que só através dela você pode se proteger. Se você soubesse que a batalha já foi vencida, não precisaria da instituição religiosa para nada. E agora você entende por que eles esconderam essa frase. A próxima frase que vamos analisar é talvez a mais humana de todas e também a mais mal interpretada. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Essa frase foi dita por Jesus para Maria, sua mãe, e para João, o discípulo amado. Na interpretação tradicional, Jesus estava simplesmente garantindo que sua mãe seria cuidada após sua morte. Mas Rudolf Steiner viu algo muito mais profundo. Primeiro, Jesus não chama Maria de mãe, ele a chama de mulher. Isso não é desrespeito. É uma indicação de que algo estava mudando naquela hora. Maria, naquele momento,
estava deixando de ser apenas a mãe de Jesus. Ela estava se tornando algo maior. Ela estava se tornando a representante de toda a humanidade feminina e de todo o princípio feminino do cosmos. E João, ao ser chamado de filho, não estava simplesmente sendo adotado, ele estava recebendo uma iniciação. João era o discípulo que Jesus mais amava. E naquele momento, na cruz, Jesus estava transmitindo a ele a linhagem espiritual. Estava fazendo de João o guardião dos mistérios mais profundos do cristianismo. Não é coincidência que o Evangelho de João é o mais esotérico de todos. Não é coincidência que as revelações mais profundas sobre o Cristo estão nesse Evangelho. João recebeu algo na cruz, algo que os outros discípulos não receberam. E as palavras de Jesus foram o veículo dessa transmissão. Rudolf Steiner chamava isso de transmissão iniciática direta. Uma transferência de conhecimento espiritual que acontece de mestre para discípulo, através de palavras de poder. E a instituição religiosa transformou isso em uma cena sentimental de um filho cuidando da mãe. Você vê como eles diminuem tudo? Como pegam os mistérios mais profundos e transformam em historinhas morais para a criança? Isso me leva à próxima revelação. E essa vai te chocar. Quando Rudolf Steiner estudou os manuscritos mais antigos, ele descobriu que a ordem das 7 palavras da cruz foi alterada. Sim, a instituição religiosa não apenas mudou o significado das palavras, ela mudou a ordem em que foram ditas. E a ordem importa. Importa muito, porque as 7 palavras formam uma sequência iniciática. Cada palavra corresponde a um nível de consciência. Cada frase ativa um chakra diferente, um corpo sutil diferente. Quando você muda a ordem, você quebra a sequência. Você impede que o poder das palavras se manifeste completamente. Foi exatamente isso que a instituição religiosa fez. A ordem que conhecemos hoje é uma mistura dos 4 evangelhos, organizada de forma a parecer coerente narrativamente, mas essa não era a ordem espiritual. Rudolf Steiner reconstituiu a ordem original baseado em sua capacidade de acessar os registros akáshicos. Aquela biblioteca cósmica onde tudo o que já aconteceu está gravado. E a ordem que ele revelou é muito diferente da que te ensinaram. Eu não posso revelar a ordem completa aqui. Esse é um conhecimento que requer preparação, que requer que a pessoa esteja pronta para receber. Mas posso te dizer que a primeira frase não era o pedido de perdão. E a última não era: nas tuas mãos entrego meu espírito. A sequência foi completamente invertida. E quando você medita nas palavras na ordem correta, algo acontece. Algo que a instituição religiosa não quer que aconteça. Você começa a despertar. Agora vamos analisar uma frase que parece simples, mas que Rudolf Steiner considerava uma das mais poderosas de todas. Tenho sede. 2 palavras. Só isso. E a maioria das pessoas acha que Jesus estava simplesmente com sede física. E depois de horas na cruz, sob o sol escaldante, ele precisava de água. Mas pense nisso. Jesus acabou de realizar milagres. Transformou água em vinho. Curou cegos. Ressuscitou mortos. E agora, na cruz. Ele não consegue lidar com a sede? Isso não faz sentido. A menos que ele não estivesse falando de sede física. E não estava. Rudolf Steiner explicou que quando Jesus disse: tenho sede, ele estava se referindo a uma sede espiritual. Uma sede que só o Cristo cósmico poderia sentir. No momento da crucificação, o Cristo estava descendo completamente para a matéria. Estava mergulhando nas profundezas da experiência humana. Estava sentindo, pela primeira vez na história cósmica.
o que é ser completamente humano. E os humanos têm sede, não apenas de água, sede de significado, sede de conexão, sede de transcendência. Jesus estava experimentando essa sede em sua forma mais pura. Estava sentindo o que toda a humanidade sente. E ao pronunciar essas palavras, ele estava validando essa sede. Ele estava dizendo: eu sei o que vocês sentem. Eu sinto o mesmo. Isso é radicalmente diferente de um Deus distante que olha para os humanos lá de cima. Isso é um Deus que desceu, que sentiu, que sofreu junto. E a instituição religiosa transformou isso em uma cena de desidratação. Você vê o padrão? Cada frase de poder foi reduzida a algo mundano. Cada revelação espiritual foi transformada em uma anedota física. Agora chegamos a uma das frases mais importantes, e também a mais mal traduzida. Está consumado. Em grego, a palavra é tetelestai, e essa palavra tem um significado muito específico que foi completamente perdido na tradução. Tetelestai era uma palavra usada no comércio antigo. Quando uma dívida era paga, o credor escrevia tetelestai no documento. Significava pago integralmente. Nada mais é devido. Jesus, ao dizer essa palavra, estava declarando que a dívida kármica da humanidade estava paga, que o pecado original, se você acredita nele, estava quitado, que a separação entre o humano e o divino estava terminada, não estava quase terminada, não estava em processo, estava consumado. Mas a instituição religiosa não quer que você saiba disso, porque se a dívida já foi paga há 2000 anos, por que você ainda precisa ir à missa todo domingo? Por que ainda precisa se confessar? Por que ainda precisa pagar o dízimo? A resposta é simples. Você não precisa. Jesus já fez o trabalho. A conta já foi paga. O que resta é você reconhecer isso e viver de acordo. Mas reconhecer não dá dinheiro para a instituição religiosa. Então eles preferem que você continue achando que a dívida ainda existe, que você ainda precisa pagar, que você ainda precisa deles. É uma mentira. E agora você sabe, mas ainda não terminamos. Porque Rudolf Steiner revelou algo sobre o momento exato da morte de Jesus que vai te fazer repensar tudo. Segundo a antroposofia de Steiner, no instante em que Jesus morreu, algo aconteceu na Terra que nunca tinha acontecido antes e que nunca vai acontecer de novo. A essência do Sol, o Cristo cósmico, fundiu-se com a essência da Terra. Você precisa entender a magnitude disso. Antes da crucificação, a Terra era apenas um planeta material, um pedaço de rocha girando no espaço. Sim, havia vida. Sim, havia consciência humana. Mas a Terra não tinha uma conexão direta com as forças solares mais elevadas. No momento da morte de Jesus, essa conexão foi estabelecida para sempre. Rudolf Steiner descrevia isso de uma forma poética. Ele dizia que o sangue de Jesus, ao cair na Terra, carregava algo mais do que hemoglobina e plasma. Carregava a força do Cristo. E essa força penetrou no solo, nas rochas, na própria estrutura da Terra. A partir daquele momento, a Terra se tornou um ser espiritual diferente. Um ser que carrega dentro de si a semente do Sol. E por que isso importa para você? Porque significa que você não precisa olhar para o céu para encontrar o Cristo. O Cristo está aqui, na Terra, no solo que você pisa, no ar que você respira, na água que você bebe. A salvação não está num lugar distante chamado paraíso. A salvação está acontecendo aqui, agora, neste momento.
E as palavras que Jesus disse na cruz foram as palavras que selaram essa fusão. Foram as fórmulas mágicas, se você quiser chamar assim, que completaram o ritual cósmico mais importante da história. Cada palavra tinha um propósito. Cada frase ativava uma camada diferente da realidade. E a instituição religiosa pegou essas palavras de poder e transformou em frases de consolo para crianças. Isso é quase criminoso, se você pensar bem. Agora, antes de continuarmos, eu preciso te falar sobre uma coisa que Rudolf Steiner mencionou apenas para seus discípulos mais avançados. Existe uma oitava palavra da cruz. Sim, não são 7, são 8. A oitava palavra nunca foi registrada nos evangelhos. Ela foi transmitida oralmente, de mestre para discípulo, nas escolas esotéricas. Ela foi preservada em códigos e símbolos que só os iniciados conseguiam decifrar. E Rudolf Steiner foi um dos poucos que teve acesso a essa palavra. Eu não vou te dizer qual é. Não porque eu quero esconder de você, mas porque esse conhecimento requer preparação, requer que a pessoa tenha passado por certas experiências espirituais, requer um nível de consciência que a maioria das pessoas ainda não atingiu. Mas posso te dizer isso: a oitava palavra é a chave para entender tudo. É a palavra que une todas as outras. É a palavra que revela o propósito final da crucificação. E quando uma pessoa está pronta para receber essa palavra, ela aparece em sonhos, aparece em meditações, aparece em momentos de profunda conexão espiritual. Você não precisa procurar, ela encontra você. Isso pode parecer místico demais para algumas pessoas. Mas lembre-se, estamos falando de eventos que transcendem a lógica humana comum. Estamos falando do momento em que o Deus do Sol encarnou em um corpo humano e morreu em uma cruz de madeira. E você aceita isso? Por que não aceitaria a existência de uma oitava palavra? A última frase que vamos analisar é talvez a mais profunda de todas. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Essa frase aparece em Lucas 23, 46. E na versão tradicional, parece um gesto de rendição. Jesus desiste, Jesus se entrega, Jesus morre. Mas Rudolf Steiner viu algo completamente diferente. A palavra grega para espírito aqui é pneuma. E pneuma não significa apenas sopro vital ou alma. Pneuma é a essência divina, é a faísca de Deus que existe em cada ser humano. Quando Jesus disse que entregava seu pneuma nas mãos do Pai, ele não estava morrendo. Ele estava completando uma transferência cósmica, o Cristo cósmico, que havia habitado o corpo de Jesus desde o batismo no Jordão. Estava agora depositando algo na terra. Estava plantando uma semente espiritual que iria germinar em toda a humanidade. Essa semente é o que Rudolf Steiner chamava de eu superior, a capacidade que cada ser humano tem de se conectar diretamente com o divino, sem intermediários. Antes da crucificação, essa capacidade existia apenas em alguns poucos iniciados, os sacerdotes dos templos, os mestres das escolas de mistérios, os profetas. Depois da crucificação, essa capacidade foi democratizada, foi dada a todos. E por que a instituição religiosa esconderia isso? Porque se todos têm acesso direto a Deus, para que serve a instituição religiosa? Se cada pessoa pode meditar, pode orar, pode se conectar com o Cristo cósmico interno, sem precisar de um padre, de uma confissão, de uma missa, então a instituição se torna obsoleta. E isso, para a instituição religiosa,
Era e continua sendo impensável. Então eles fizeram o que sempre fazem. Pegaram as palavras de poder e transformaram em palavras de fraqueza. Pegaram a revolução espiritual e transformaram em dogma religioso. Pegaram a liberdade e transformaram em obediência. E nós, por 2000 anos, acreditamos. Mas agora você sabe a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e ouvir as palavras originais de Jesus, palavra por palavra, no idioma original, com o significado original, você iria. Claro que iria. Qualquer pessoa iria, mas você não precisa voltar no tempo, porque Rudolf Steiner já fez esse trabalho. Ele acessou os registros acásticos. Ele estudou os manuscritos originais. Ele reconstruiu o que foi perdido. E ele deixou tudo isso registrado nas suas obras. Se você quer se aprofundar, eu recomendo começar pelo Evangelho de João de Rudolf Steiner. É um livro que vai mudar completamente a forma como você entende o cristianismo. Não o cristianismo da instituição religiosa. O cristianismo de Cristo. São coisas muito diferentes. Agora eu quero te contar algo pessoal. Quando eu descobri essas informações pela primeira vez, eu fiquei com raiva. Raiva da instituição religiosa, raiva dos tradutores, raiva de todos que mentiram para mim durante toda a minha vida. Mas, depois, a raiva passou. E o que ficou foi gratidão. Gratidão por finalmente entender. Gratidão por ter encontrado a verdade. Gratidão por Rudolf Steiner ter tido a coragem de revelar o que outros esconderam. E agora eu passo essa gratidão para você. Você agora sabe o que Jesus realmente disse na cruz. Você sabe por que as palavras foram mudadas. Você sabe o poder que foi escondido de você. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode ignorar. Pode voltar para a sua vida normal. Pode continuar repetindo as frases falsificadas na missa como se nada tivesse acontecido. Ou você pode despertar. Pode começar a questionar. Pode começar a buscar. Pode começar a meditar nas palavras originais e ver o que acontece. A escolha é sua. Sempre foi. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se abriu seus olhos para algo que você não sabia, eu te peço apenas uma coisa. Se você sentiu que esse conteúdo realmente te tocou, e se você quer apoiar esse trabalho de trazer as revelações de Rudolf Steiner para o mundo, considere enviar um Super Thanks. Esse canal é mantido por pessoas como você, que acreditam que a verdade precisa ser revelada, que acreditam que o conhecimento espiritual não deve ficar escondido em livros que poucos leem. Cada Super Thanks me permite continuar produzindo esse tipo de conteúdo, pesquisando, traduzindo, revelando. E não se preocupe se você não pode enviar nada agora. Sua presença aqui já é valiosa. Seu interesse já faz diferença. Mas se puder e se quiser, esse é o caminho agora. Uma última coisa antes de terminar. Rudolf Steiner dizia que o conhecimento espiritual só se torna real quando é compartilhado, quando permanece na cabeça de uma pessoa, ele morre. Quando é passado adiante, ele vive. Então eu te convido a fazer o seguinte: pense em alguém que precisa ouvir isso, alguém que, como você, talvez sempre tenha sentido que havia algo errado com a versão que a instituição religiosa ensina. Alguém que está pronto para despertar. E compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você não precisa explicar nada. Só mande o link. Deixe que a pessoa assista e tire suas próprias conclusões. Esse é o trabalho de despertar. Uma pessoa de cada vez. Uma verdade de cada vez. E falando em despertar, me conta uma coisa nos comentários. Qual dessas revelações mais te impactou? Foi a tradução de Eloi lama sabachthani? Foi o significado de Tetelestai?
Foi a ordem alterada das 7 palavras. Eu quero saber. Eu leio todos os comentários e sua resposta pode me ajudar a entender o que devo revelar nos próximos vídeos. Porque isso aqui é só o começo. Rudolf Steiner deixou milhares de palestras, dezenas de livros, décadas de pesquisa espiritual. E muito do que ele descobriu ainda não foi traduzido, ainda não foi explicado, ainda não chegou ao grande público. Eu estou aqui para mudar isso. Então se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para ser notificado quando um novo vídeo sair. E me ajuda a espalhar essa verdade. O Cristo cósmico está trabalhando através de cada um de nós. Através de cada pessoa que acorda. Através de cada verdade que é revelada. E hoje você fez parte desse trabalho. Mas antes de terminar de vez, deixa eu te contar mais uma coisa. No que Rudolf Steiner revelou sobre as palavras da cruz, existe um exercício espiritual que poucos conhecem. Um exercício que os discípulos de Rudolf Steiner praticavam em silêncio, sem nunca revelar para o público geral. O exercício funciona assim. Você escolhe uma das 7 palavras da cruz, apenas uma. E durante 7 dias seguidos, você medita nessa palavra. Não na tradução que a instituição religiosa te ensinou, na palavra original, no significado que Rudolf Steiner revelou, você repete a palavra mentalmente. Você visualiza o momento em que Jesus a pronunciou. Você sente a energia que estava sendo canalizada naquele instante. E depois de 7 dias, algo começa a mudar. Primeiro, você percebe mudanças sutis na sua percepção. Cores parecem mais vivas, sons parecem mais claros. Você começa a notar sincronicidades que antes passavam despercebidas. Depois vêm os sonhos lúcidos, profundos, cheios de símbolos que fazem sentido de uma forma que você não consegue explicar. E finalmente vem a experiência que Rudolf Steiner chamava de encontro com o eu superior. Um momento em que você sente de forma inequívoca que existe algo maior do que você habitando o seu corpo. Algo divino, algo eterno. Esse exercício não requer preparação especial. Não requer que você seja membro de nenhuma escola esotérica. Não requer nada além de 7 dias de dedicação sincera. É totalmente gratuito. É totalmente acessível. É totalmente eficaz. E por isso, a instituição religiosa nunca ensinou. Porque o dia em que as pessoas descobrirem que podem ter experiências espirituais diretas, sem intermediários, sem rituais comprados, sem confissões forçadas, a instituição religiosa perde o seu poder. E o poder é tudo o que a instituição sempre quis manter. Agora você tem uma escolha. Você pode continuar sendo um espectador passivo da sua própria vida espiritual. Você pode continuar frequentando a igreja, repetindo orações que não refletem as palavras originais, acreditando em interpretações que foram cuidadosamente deturpadas ao longo da história. Ou você pode se tornar um agente ativo da sua própria transformação espiritual. Pode começar a explorar os ensinamentos de Rudolf Steiner por conta própria. Mergulhar nos seus estudos. Pode experimentar os exercícios que ele propôs, sentir a conexão. Pode descobrir por si mesmo que o Cristo cósmico, essa força vital e transformadora, está disponível para todos, a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta estar aberto para recebê-la. A escolha sempre foi sua. Sempre esteve ao seu alcance. A única diferença agora é que você sabe e que essa escolha existe, que você tem o poder de trilhar seu próprio caminho. E isso, por si só, já é uma vitória imensa, um passo gigantesco em direção à sua liberdade espiritual. Agradeço profundamente por sua presença aqui. Agradeço por ter a coragem de questionar,
de não aceitar as verdades impostas. Agradeço por estar pronto para despertar para a realidade. Nos encontramos no próximo vídeo. Que a luz do conhecimento continue a guiar seus passos.